Station, Barcelona. Quem quiser ir à casa de banho, ao toalete, passageiro dei meia hora, ficamos 40 minutos. Eu que fiz as 10. Foram 3, não foram 3, foram 4. Poxa, olha, na verdade foi 5 que nós vimos. Sabe por que eu te falo que foi 5? Foi aquele cara lá. Kuarelon de zindagi rewana kila. Butale dakawa butalo guest serviu pogana kase. Foi mais 2 da mulher que estava esperando e mais 2 depois. Passaporte. Hã? Não escuta qual era o número do passaporte. E que banco eles funcionaram? Porque era o número o nome completo, né? Então siga uma própria saca. E agora, o que é que nós fazemos? Também tem o outro comboio. Basta. ते फुवारे कैसे जोड़ना स्विमिंग पूल जोड़ो Era de maio, E em Portugal, não? não. É mais caro que os turistas aqui, Portugal, no Brasil, aqui é mais barato.
Hã? Tem que fazer isso. Porque marido compra, outro. Troca. Fazer o quê? Fazer pro remédio. This is very low. Yes. Thank you. Kira कि लोकड़ी चाहिए तो ये ना Se manda as coisas pra lá. Já vou me dar bandeira, banco, mano. Tá, lá, eles não querem.